especialista em terapia cognitivo-comportamental, pós-graduada em psicologia hospitalar também. Atualmente eu trabalho com atendimento clínico no CIRP, ali em Araçatiba, não sei se vocês conhecem, e também no consultório na igreja congregacional, ali no centro de Maricá, ao lado da prefeitura. Eu atendo principalmente crianças e adolescentes, mas atendo adultos também. E além disso, para conversar um pouquinho com vocês sobre as emoções, né, sobre as nossas emoções, buscando entender um pouco o que se passa dentro de nós e dentro das crianças, né, porque elas também sentem tudo que a gente sente, né? Nós adultos temos as emoções e as crianças também, às vezes de uma forma diferente, mas elas também sentem as mesmas coisas, têm os mesmos sentimentos, né? No mundinho delas, do jeitinho delas, mas elas também sentem. E a gente vai falar um pouquinho de algumas dicas, de como lidar com tudo isso, de como é que a gente pode superar essas dificuldades que se apresentam no dia a dia. E o tema do evento, né, o tema do evento hoje compara os filhos às flechas e os pais aos arqueiros, né, numa analogia bem interessante. Os pais, que são os arqueiros, querem o melhor futuro para os seus filhos, o melhor alvo para suas flechas. E aqui em Maricá, aqui bem pertinho, Itapeba, não sei se vocês sabem, mas a gente tem o centro de treinamento da Confederação Brasileira de Tiro com Arco. Eles treinam muito, né? Alguns aqui da cidade participam das Olimpíadas, atletas do país inteiro vêm para cá treinar. Mas e você, como arqueiro? Que conhecimento você tem sobre isso? E suas flechas, que são os seus filhos, como estão? Um arqueiro sem preparo, ele não vai conseguir lançar as flechas do modo correto, né? E as suas flechas, e se suas flechas estiverem com algum problema, ou se elas não aguentarem a pressão ao serem puxadas no arco? Os filhos não são propriedade exclusiva dos pais, né? A gente sabe disso. O papel dos pais é preparar os filhos para que sigam o seu caminho no futuro. E o alvo, que é o arqueiro, que o arqueiro precisa ter em mente, não é a profissão que o seu filho vai seguir no futuro, mas sim como ele vai seguir nesse futuro. Um dos principais papéis dos pais é criar filhos emocionalmente preparados para a vida adulta. E como ele deve lidar com a dor, com a perda, o sofrimento e também com a conquista, o dinheiro, o prazer, além de saber lidar com o próximo, né, e consigo mesmo. Por isso, a gente precisa saber lidar com as emoções. E para começar, né, a falar de algumas emoções, a gente vai começar com uma que todo mundo conhece, com certeza, né? Muita gente tem sentido. Acho que se eu perguntar aqui, todo mundo deve levantar a mão, porque principalmente nesse momento que a gente tem vivido, né, desde o ano passado, da pandemia, e as crianças também sentem, que é a famosa ansiedade. Acho que todo mundo, em algum momento, já sentiu ansiedade. E como todos os sentimentos, a ansiedade, ela é natural. Ela nasce com a gente e ela é até boa, né? Ela que muitas vezes nos impulsiona, nos motiva e faz a gente se organizar, se preparar para alguma determinada situação, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma prova, se eu não fico ansiosa de maneira normal, eu não vou estudar, eu não vou me preparar para estar aqui. É óbvio que eu fiquei ansiosa a semana inteira, meu marido que o diga, que ele aguenta a minha ansiedade em casa, né? A psicóloga também fica ansiosa. Então, se eu não fico ansiosa, eu não vou me preparar para estar aqui, eu não vou estudar, não vou preparar material nenhum, vou chegar aqui, vou falar qualquer coisa. Então, a ansiedade ela é importante para a nossa vida, né? Ela é muito importante, mas de forma natural. Eu vou ficar ansiosa, é óbvio que eu tô nervosa, né? O coração dá uma disparada quando sobe aqui, quando a gente fala em público e tal, mas ela não pode ser algo desproporcional, não pode ser algo que atrapalhe a minha rotina, né, que atrapalha a minha vida. Se, por exemplo, para estar aqui, né, conversando com vocês, se eu passasse a semana inteira tendo insônia, né, antes de vir para cá, sei lá, passasse mal, isso atrapalharia a minha vida. Então, a ansiedade é algo bom, mas que se ela for desproporcional, como todas as emoções, se ela for demais,
ela vai atrapalhar a minha rotina e aí sim começa a complicar e aí pode... tem os sintomas, né, físicos que a gente sente muitas vezes quando a gente tem ansiedade e pode virar um transtorno mesmo de ansiedade e talvez evoluir até para uma síndrome do pânico. Então, gente, o que é a ansiedade, né, que a gente fala tanto? Nada mais é que sofrer por antecipação. Eu não vivo o hoje e eu estou sempre preocupada com o futuro. Né? Algo aqui que nem aconteceu, mas eu nem sei se ela realmente, na verdade, aquela coisa vai acontecer, mas eu já estou sofrendo antes, eu já fico, né, desesperada. Então, isso é a ansiedade. E, como eu falei, todo mundo já experimentou, né, a ansiedade em algum momento da vida. Né? A gente, quando tem uma viagem programada, né? As crianças, quando tem um passeio na escola, todo mundo fica ansioso, né? Tem uma certa ansiedade quando tem alguma coisa para acontecer. Mas nada que atrapalhe a sua vida, né? Então, você se prepara, se organiza para aquilo. O problema é quando esse sentimento se torna exagerado. E aí você começa a ter sintomas frequentes, intensos, e aí você começa a precisar... preciso prestar atenção porque tem alguma coisa errada comigo, né? E aí começa a ficar complicado. Então, não é só o adulto, não é só a gente que sente ansiedade. Isso acontece com as crianças. As crianças também ficam ansiosas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo desde o ano passado, que elas foram privadas do convívio escolar, né, no ambiente escolar, dos amigos, né, os professores, as atividades, né, ficaram trancadas, né, a gente teve que ficar trancado dentro de casa e não podia aula online, que é um estresse, né, para todo mundo, para os pais, para as crianças, é algo novo. Ela está balançando a cabeça falando que sim, é algo que realmente tem sido estressante, né? Eu acho que agora muitos já voltaram, as atividades voltaram, assim, né, como a igreja, agora a gente está podendo aqui fazer, né, se reunir, fazer esse evento, mas a gente ficou muito tempo sem isso, né? E, nossa, isso gera muita ansiedade, afetou a todos nós e tem afetado também o desenvolvimento das crianças, não tem jeito, né? E às vezes a gente menospreza muito os sentimentos das crianças, né? Na verdade a gente faz isso até com a gente, né? Isso é bobeira, isso é frescura, mas não é. A gente precisa ficar atento ao que a gente está sentindo. E elas também têm os problemas delas, gente, né? Uma coisa que tem acontecido muito até nas aulas online, assim, o bullying, ele sempre aconteceu nas aulas presenciais, né? Todo mundo conhece, sabe. Só que nas aulas virtuais isso também continua acontecendo e às vezes até hoje, né, as pessoas se escondem atrás da internet, elas não precisam nem se expor, elas acabam falando coisas que elas não, de repente não falariam pessoalmente, mas na internet. E muitas crianças, na hora da aula online, né, você tá ali descontraído, relaxado, e às vezes tem aquele print da tela e às vezes sai uma careta, sai uma coisa esquisita, e depois isso vai viralizar entre os colegas, nos grupos de WhatsApp, e vira um bullying. Né? Os adolescentes, eles não querem nem ligar a câmera, muitos, né? Não sei se vocês já perceberam isso com seus filhos, mas às vezes eles não querem nem ligar a câmera, por quê? O adolescente está naquela fase de mudança, então às vezes tem uma espinha no rosto, o cabelo tá meio esquisito, e aí, imagina, o computador, a tela do computador vira um espelho, então ele acaba sendo obrigado a ficar olhando para aquilo ali que ele não quer olhar, que ele tem vergonha, né? Os adolescentes nessa época não querem tirar foto, então isso piorou também com a aula online, né? Eles acabaram sentindo muita vergonha, às vezes, né, por conta dessas questões. E além da ansiedade, gente, tem o medo, né, que é diferente da ansiedade. Ele também, assim como a ansiedade, é um sentimento que nasce com a gente, é algo bom, pois é uma resposta natural do nosso corpo, né? Ele é nosso instinto de sobrevivência, é o medo que faz com que eu não vou colocar a mão no fogo porque eu sei que eu vou me queimar. Eu vou olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Então, o medo é importante, né, na nossa vida. Eu preciso dele, é nosso instinto de sobrevivência. E quando a gente está em alguma situação de perigo real, o nosso cérebro ele se prepara para isso, ele ativa o sistema de luta e fuga, e aí numa tentativa de proteção, e a gente tem algumas reações físicas. Então, o medo é uma situação real de perigo. A ansiedade ela é uma antecipação de uma ameaça futura, que pode ou não acontecer. Então, que pode ou não ser real,
Então, uma prova, por exemplo, né, quando a criança, o adolescente, ou a gente mesmo, né, quando a gente vai fazer uma prova, se eu começar a pensar, meu Deus, eu vou tirar 0, eu não vou conseguir fazer, e eu não vou passar, aí eu começo a me sentir angustiado, daqui a pouco o meu coração acelera, e às vezes o comportamento da gente, nem vou fazer essa prova, eu nem vou, porque a ansiedade toma conta, né, da gente. E é isso, a gente se antecipa à ameaça que pode ou não acontecer. Eu nem sei se eu vou me dar mal na prova, mas eu já fico tão nervosa que eu nem vou fazer a prova. E isso atrapalha a nossa vida, né, a nossa rotina, e muitas vezes provoca reações físicas, né? Como eu falei, o medo e a ansiedade provocam reações físicas. Então, algumas reações você pode sentir, cada um sente de um jeito, tá? Tem gente que vai ter o coração acelerado, tem gente que vai ficar suando nas mãos, vai tremer perna, tem gente que vai ter dor de barriga e dor de cabeça. Algum sintoma físico pode vir com a ansiedade. E existem algumas coisas que a gente pode fazer, é óbvio que aqui o tempo é curto, não dá pra gente falar muito, mas tem exercícios de respiração diafragmática que você pode fazer, que é uma respiração profunda, que vai te acalmar, vai te trazer equilíbrio. É uma técnica simples, mas muito eficaz, que resolve no momento que você está tendo uma crise de ansiedade. Praticar uma atividade física também é muito bom para quem tem ansiedade, porque libera os hormônios, a endorfina, o hormônio do prazer, e isso também vai melhorar. Além disso, você também pode evitar alguns alimentos que podem aumentar, né, a ansiedade, que tem cafeína. Café, chocolate, açúcar, isso pode te deixar um pouco mais ansioso também. Um outro problema que pode afetar as crianças é a depressão. Né? Muitas vezes a gente acha que é frescura, até no adulto. Né? A gente, frescura, isso aí é bobeira, não tem tempo para isso. Se a gente, às vezes, pensa isso de nós, dos adultos, que dirá nas crianças. A gente vai falar, criança não tem problema, criança vai ter depressão, mas tem. É algo muito sério, que pode gerar outros problemas, como a automutilação e até mesmo suicídio, né, que a gente vai falar mais à frente um pouquinho também sobre isso. A depressão, gente, não é uma escolha. É uma doença grave e uma das mais incapacitantes. Então, você não escolhe ter depressão. É uma doença. E a gente precisa frisar isso. É uma alteração química do nosso cérebro. E nem sempre ela tem um motivo, ela simplesmente acontece. E a depressão, ela não tem cara, ela não tem classe social, não tem religião, não tem idade. Crianças, adolescentes, jovens, idosos, qualquer pessoa pode ter depressão. Igual o Covid, o coronavírus, qualquer um pega, né? Todo mundo pode pegar Covid. Criança, né? Idoso. A depressão é a mesma coisa, ela pode atingir qualquer um de nós, em qualquer idade. E ela não é frescura, não é um sinal de fraqueza, não é falta do que fazer, né? Que a gente fala, isso é falta do que fazer, vai lavar uma louça. Não é, gente, não é. Não é falta de fé, não é falta de Deus, né? E como algumas pessoas falam, e não é falta de, não tenho tempo. Tem muita gente que fala assim, não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para ter depressão, não, isso é coisa de rico. Infelizmente não é assim, ela não escolhe, não é verdade. E existe uma diferença entre estar deprimido e estar depressivo. Porque às vezes a gente fala, né, hoje em dia a gente fala, tudo é depressão, tudo é ansiedade, tudo é toque, tudo é TDAH, e não é assim. Estar deprimido é algo normal, é algo que faz parte da nossa vida. Qualquer um de nós, a gente vai passar por tristeza. Tristeza é uma das emoções que a gente também vai passar. E se você perdeu alguém, principalmente agora na pandemia, que muita gente perdeu algum ente querido ou conhece alguém que perdeu, enfim, a gente vai ficar triste, isso é normal você ficar triste, é normal você ficar alguns dias mal mesmo, porque hoje em dia todo mundo assim, não, vambora, não fica triste não, e não é, gente, a gente precisa passar pela tristeza justamente para elaborar o luto e não virar uma depressão depois. Então assim, estou deprimido é diferente de estar depressivo. Você vai ficar triste por alguns dias e isso vai passar em algum momento, né? Alguma coisa que aconteceu e as crianças também ficam tristes, né? Se ela às vezes perdeu um bichinho de estimação, gente, ela vai ficar muito triste, né? Ela vai chorar e é normal.
Agora, estar depressivo é uma tristeza profunda, intensa, que não passa, sabe? E afeta várias áreas da nossa vida. Tem alterações de humor, altera a parte física, a cognição, os pensamentos, as nossas relações. Então, a pessoa vê como se ela estivesse vendo a vida em preto e branco, assim, nada tem cor, tem valor. Então, alguns sintomas também da depressão, quando a pessoa, isolamento, ela começa a se isolar muito, apatia, perde a vontade de fazer as coisas que antes ela fazia, né? Então, às vezes a criança está acostumada a brincar com os coleguinhas, ela começa a não querer mais, não começa... coisas que ela gostava normalmente de fazer e ela para de fazer, né? Às vezes, quem tem depressão pode começar a comer muito ou perder a vontade de comer, né? Então, são os extremos, né? Ou ela começa a comer muito, ou ela perde a vontade de comer, perde o apetite, ou ela começa a dormir muito, só quer saber de dormir, ou então ela vai ter insônia. Então, fora ansiedade, irritabilidade, sentimentos de desesperança, né? E se for muito forte, se isso ficar muito forte, pode levar sim a pensamentos suicidas, porque a pessoa perdeu a razão de viver. Ela perde o prazer na vida. Ela sente um vazio e nada faz sentido para ela. Ela pode também perder energia, se sentir sempre cansada, perda de memória. Então, por isso é muito importante a consciência e a importância da família nesse momento, o apoio da família nesse momento. E algumas coisas que a gente às vezes fala, né, às vezes meio sem querer ou mesmo porque não sabe, e que não ajudam. Por exemplo, a gente às vezes vê a pessoa assim e fala assim, vai passar, você precisa se esforçar, levanta daí. Quando a pessoa está no hospital com alguma doença física, a gente não vira para ela e fala assim, levanta, você não levanta daí porque não quer. A gente não fala assim. Mas às vezes quando a pessoa está em depressão, a gente acha que é só falta de força de vontade, é só você levantar dessa cama, e a pessoa não consegue mesmo. Então, falar esse tipo de coisa, levanta daí, né? Você precisa ter força de vontade, pensamento positivo, você tem tudo nessa vida, existem pessoas piores que você, por que você está assim? Então, tudo isso acaba gerando mais culpa na pessoa. Ela não está assim, como eu falei, não é uma escolha, né? Que às vezes a gente acha que não é uma escolha, ela não está assim porque ela quer. Então, ela já está se sentindo mal o suficiente. Se você chega para a pessoa e fala assim, você está assim porque você quer, você tem tudo e está aí, né, prostrada, a pessoa vai se sentir pior, não vai ajudar em nada. Então, a pessoa vai piorar, vai se sentir mais culpada ainda. Uma outra situação que pode ocorrer também, tudo está interligado, né? A ansiedade pode gerar a questão da depressão. E uma outra situação muito comum entre as crianças e os adolescentes é a automutilação, né? Que é algo que tem sido bem falado, que é quando a pessoa quando eu provoco algum dano ou uma lesão a uma parte específica do meu corpo, sem a intenção consciente do suicídio. E aí pode ser cortes, né? Eu posso fazer cortes ou arranhões, ou então eu começar a cutucar a pele, assim, fazer ferida, até, né, ficar bem ruim, arrancar cabelo, começar a me bater. Às vezes a criança fica com muita raiva, ela começa a se bater, ou então bater com o corpo na parede. Então tudo isso é caracterizado como uma automutilação. E ela é utilizada como uma forma de enfrentamento mesmo, né, de um problema. A pessoa se machuca na busca de um alívio temporário daquilo que ela está sentindo ou pensando, né, de ruim. É uma angústia muito grande, que pode vir acompanhada de tristeza, de raiva, de culpa. E essa prática acontece quando a angústia na mente da pessoa é muito grande e ela acaba transferindo essa dor para a pele, em forma de cortes que aliviam o sofrimento. Então, assim, falando dessa forma pode parecer meio contraditório, difícil de entender. Peraí, como é que a pessoa está sofrendo, ela vai fazer uma coisa que vai causar mais dor, vai causar mais sofrimento? Não entra na nossa cabeça. Para quem não está passando, é difícil às vezes de entender. Mas o que acontece é isso, é que a dor emocional da pessoa é tão grande que fazendo esses cortes, né, esses danos físicos à pele, eu consigo desfocar a minha atenção da minha dor emocional para
para essa dor física. Então eu consigo nominar como se eu nominasse a dor emocional, né, que eu não estou conseguindo expressar, e eu acabo causando uma dor física. Isso acaba aliviando de alguma forma essa angústia. Se a gente parar para pensar, nem é tão difícil assim de entender, porque a gente faz isso muitas vezes, né? A gente faz algo ruim, que a gente sabe que é ruim, para se sentir bem. Por exemplo, quem fuma, quem usa droga, quem às vezes tem o vício de tomar Coca-Cola, por exemplo. A gente fala assim, não vivo sem minha Coca-Cola, né? Não tem gente assim? Vocês conhecem gente assim? A Coca-Cola não pode faltar. A gente sabe que a Coca-Cola faz mal, não sabe? É uma delícia, é maravilhosa, mas a gente sabe que faz mal, que tem muito açúcar, enfim, uma série de questões que pode causar problemas, danos à nossa saúde física. Então, se a gente analisa dessa forma, a gente até consegue fazer uma comparação, né? A gente, quando tem problema no estômago e sabe que não pode comer certas coisas, mas a gente vai lá e come, né? Uma pessoa que tem obesidade, ela sabe que ela está ali com problema, mas mesmo assim, às vezes está estressado, está ansioso, a gente desconta tudo o que é na comida. Tudo a gente desconta na comida. Mulher, então, faz muito isso, né? Ou não? Só eu que faço isso. Né? Tá na TPM, a gente faz logo uma panela de brigadeiro, come, depois fica, ai meu Deus, vou engordar. Então a gente faz coisas, às vezes, que a gente sabe que vai fazer mal, mas mesmo assim a gente faz, né? Para suprir, às vezes, alguma coisa que a gente está sentindo, né? Que mesmo que a gente sabe que ao longo prazo vai fazer mal. E para ter um alívio momentâneo, um prazer, a gente acaba, às vezes, causando esse problema, né? Fazendo isso. E a automutilação acaba sendo a mesma coisa, como se ela fosse uma válvula de escape. É uma fuga para as dores emocionais. Por isso que a pessoa começa a repetir as autolesões, porque alivia a ansiedade e a angústia. Eu substituo uma dor pela outra, a dor psicológica pela dor física. É como se eu estivesse dando voz a essa dor, né? Como eu falei, esse sofrimento silencioso da criança, do adolescente, eu acabo dando voz, né? Porque o ferimento é algo que eu vejo. Eu vejo, inclusive, fechar o ferimento. A minha dor emocional, não. Eu não vejo, eu não consigo expressar, não consigo falar. Né? Se muitas vezes até a gente tem dificuldade de expressar, imagina a criança. Né? E se ela chega a esse ponto de causar esse dano para ela mesma, não é porque ela está louca ou porque ela está querendo chamar a atenção, e sim porque ela está em grande sofrimento. Até porque a criança e o adolescente, quando faz isso, eles fazem escondidos. Então ele não está fazendo isso para chamar a atenção, porque ele faz escondido. Né? Ele geralmente, quando faz cortes aqui, por exemplo, no braço, ou na parte interna da coxa, faz em lugares escondidos. Né? Então não está querendo chamar a atenção. E algumas causas que pode gerar, né, a criança, o adolescente a se automutilar, é baixa autoestima, ela se sentir rejeitada, um estresse muito grande, a própria depressão, como a gente falou, uma negligência, um abuso físico, um abuso sexual, uma relação familiar disfuncional, brigas em casa, né, o bullying, né, que a gente também comentou aqui, que eu também falei, ou então ela pode estar passando por alguma frustração, um fracasso, e tudo isso pode gerar a automutilação, ela pode fazer isso com uma autopunição. Uma outra questão importante destacar que às vezes, né, para não confundir, a pessoa que modifica o próprio corpo, por exemplo, colocando tatuagem, piercing, isso não é considerado automutilação, uma escolha dela. Ela não está fazendo aquilo para aliviar uma dor emocional, entendeu? Isso é uma escolha. E quem se automutila, ela não quer morrer. É diferente, a automutilação é diferente de suicídio. Ela tem uma dificuldade de lidar com as emoções, e por isso que é tão importante a gente aprender a lidar com as emoções. A gente está aqui falando sobre as emoções, porque é essa dificuldade de falar, de lidar com as emoções. Ela quer aliviar esse sofrimento. É claro que, como é algo que é difícil de controlar, se ela continuar fazendo, em algum momento pode ser que ela faça um corte muito profundo e pode realmente gerar problemas maiores, mas não é esse o objetivo, né? E a incidência maior da automutilação é na adolescência, né? Começa ali na pré-adolescência, entre os 10, 12 anos, e vai até uns 25 anos, mais ou menos. Então, pode começar enquanto criança ainda, né? 10 anos e até a idade adulta. E, infelizmente,
já virou um hábito comum entre os adolescentes fazer isso. Comum, que é diferente de ser normal, mas virou um hábito comum, que existem grupos na internet que ensinam, que encorajam a fazer isso, e muitas vezes eles estão, às vezes, sem um grupo, não se sentem pertencentes a nenhum grupo, e aí eles encontram aí um grupo para fazer parte, né? Se encaixam nesse grupo. E por que é na adolescência, né, que acontece mais isso, a automutilação na adolescência? Porque aqui, né, muitos já passaram pela adolescência, a gente sabe que é um período complexo, de muitas emoções, de transições, de mudanças físicas e psicológicas, e o adolescente precisa abandonar, às vezes, algumas atitudes infantis, né? Ele está ali no meio do caminho, ele nem é adulto, nem é criança mais, ele é cobrado por isso, e eles estão mais suscetíveis a problemas emocionais justamente por isso, por causa de tantas mudanças que eles já passam. E esse corte no corpo, como eu falei, não é para chamar a atenção dos pais, dos professores, não é uma birra, é um adolescente rebelde sem causa, não é. Pelo contrário, eles costumam esconder. Então, quando eles se cortam, eles colocam pulseiras para tapar, eles vão para a escola de casaco, às vezes estão um sol, um calor de 40 graus, você vira para a criança, para o adolescente e fala, gente, por que você está com esse casaco? Não, porque tem ar-condicionado na escola. E não é, né? Então eles escondem. E por isso que a gente precisa ficar muito, muito atento, prestar muita atenção. A prática da automutilação é como uma tentativa de aliviar a sensação de vazio e de angústia. Então, não é para chamar a atenção, né, gente? Não é para ele se sentir, eu vou me sentir especial fazendo isso. E sim, um pedido de ajuda mesmo. Ele não está sabendo lidar com aquilo que ele está passando. E aí, geralmente, são até os professores que acabam percebendo, né, primeiro, a mudança de comportamento na escola. E aí, acabam vendo, muitas vezes, os cortes. E aí, eles é que vão alertar os pais, vão chamar os pais, vão falar com os pais. E aí, quando os pais ficam sabendo, acabam, né, ficando desesperado, claro, porque é algo preocupante, mas é importante você ter alguns sinais, né, de alerta para isso, que os pais podem ficar mais atentos, que é quando o filho começa a não interagir muito com a família, começa a se isolar muito, fica muito no quarto, não sente mais prazer em fazer nada, né, que ele antes gostava muito de fazer, está sentindo essa tristeza profunda, às vezes tem até uma queda no rendimento escolar, está passando por algum estresse em casa ou até mesmo na escola, né? Está sofrendo bullying e às vezes ninguém sabe, ele está sofrendo calado, às vezes em casa mesmo, né? Ele está sofrendo alguma coisa e ninguém sabe. Então é muito importante ficar atento também às postagens do seu filho, né? Na internet, como eu falei, as pessoas se expressam muito porque acabam... não vai se expor, então acaba de uma maneira se expressando mais pela internet. Então é importante você prestar atenção nisso. Seu filho está usando muita roupa de frio, né, no calor, os objetos escolares cortantes, né, às vezes tem estilete, alguma coisa que ele pode estar usando e que é importante você prestar atenção. E como que você pode ajudar o seu filho, né? A maneira mais eficiente de auxiliar alguém que se automutila é ter empatia e não julgar. Eu sei que no momento que você descobre alguma coisa desse tipo, você fica desesperado. Meu Deus, meu filho está fazendo isso, né? E causa um certo desespero. Mas você precisa parar, conversar com o seu filho, perguntar o que está acontecendo. Eu percebi que você mudou, o seu comportamento mudou. O que está acontecendo com você? Né? Você precisa deixar esse espaço aberto para o seu filho, de diálogo mesmo, né? Mas às vezes o adolescente ele pode não querer se abrir com os pais. Às vezes ele está meio arredio e não se sente confortável de falar, às vezes, com pais, ou com o responsável. Se isso acontecer, é importante que você busque ajuda profissional. A gente está falando de adolescente em formação. Então, quanto mais cedo você intervir, menor as consequências e as sequelas futuras, né? Porque além das cicatrizes emocionais, ficam cicatrizes mesmo, né? Quando eles se cortam, isso vai ficar. Eu atendo crianças, né, adolescentes no consultório que já não fazem isso há anos, mas ainda tem a cicatriz. Então, ele vai ter que aprender a lidar com isso também, né? Então, é tentar não julgar, entender e ajudar essa pessoa.
Outro tema importante, né? Eu estou tentando correr aqui, falar um pouquinho de cada coisa, que é muito extenso, né, os assuntos, mas tentando fazer um resumo. Outro tema importante é o suicídio, que é um tema delicado, né? A gente teve aí o Setembro Amarelo, que é sempre, está sempre falando sobre isso. E o suicídio, ele é um gesto de autodestruição. A pessoa visa intencionalmente a morte, diferente da automutilação, que ela se machuca, mas ela não visa a morte. O suicídio, ela visa realmente a morte. É a realização do desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. E as pessoas de todas as idades e classes sociais, eu volto a dizer, cometem suicídio, né? Com a criança é menos frequente? Sim. Mas eu mesma já vi um caso de uma criança que tentou suicídio, já acompanhei, ela não conseguiu, ela foi resgatada, mas ela ficou com sequelas irreversíveis. Então é bem complicado, é raro, mas também acontece, a gente precisa ficar atento a isso, né? E o suicídio, ele tem aumentado muito entre os adolescentes e os jovens. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, o suicídio já se tornou a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. Perde apenas para acidentes de trânsito. Então, nessa sede que muitas vezes a gente fica de parecer estar bem o tempo todo, né, de tudo perfeito, das redes sociais, e postar fotos maravilhosas, e não, tem que estar bem. Gente, não é assim, né? A gente sabe que na vida real não existe essa perfeição, essa imagem de perfeição que às vezes a gente tenta passar nas redes sociais. Porque ninguém está bem o tempo todo, isso não existe, né? E aparentemente, às vezes a pessoa tem a vida perfeita, família, tudo direitinho, vida financeira, parece que está tudo bem, mas por dentro ela vive um grande sofrimento e grandes pressões. E vários motivos, né, podem levar alguém ao suicídio. A depressão, como a gente falou, é uma das maiores causas, pode levar a pessoa ao suicídio. Não vem do nada, né? Ninguém acorda do nada e pensa em se matar. Então é um processo isso, né? Cobranças externas, né? Cobranças sociais, humilhações sofridas, além de culpa, remorso, a ansiedade, o fracasso, o medo, tudo isso pode ser alguns motivos que pode levar a pessoa a querer, né, cometer esse ato. E é muito importante a gente dizer que quem toma essa atitude, ela está em grande sofrimento, né? A pessoa tem uma visão distorcida da realidade, ela não enxerga uma solução possível naquele momento. É um ser humano em desespero mesmo. Então, na verdade, não é porque a pessoa não quer mais viver, ela não quer mais sofrer. E para acabar com esse sofrimento, ela acaba tendo que tirar, né, acaba tirando a própria vida. Como se eu quero jogar minha dor pela janela. Para jogar a dor pela janela, eu tenho que me jogar junto. Então, as pessoas sentem um sofrimento muito grande e acham que é impossível de ser superado. Para elas, essa dor é insuportável e interminável. Como se a morte fosse um caminho menos doloroso, né? Como se ela não conseguisse enfrentar essa dor sozinha. Sozinha realmente é difícil. Elas não conseguem perceber que podem ter ajuda. Então, tem alguns fatores de risco, né, que podem contribuir: o abuso sexual, bullying, experiência traumática, a falta de vínculos sociais ou familiares. Tem alguns alarmes verbais que a gente também pode ficar atento, que muitas vezes as pessoas comentam, né, antes de cometer o ato do suicídio, mas às vezes elas não são levadas a sério. Elas falam algumas coisas do tipo: eu quero morrer, a vida não tem sentido, se eu sumir, ninguém vai sentir minha falta. E às vezes esses comentários as pessoas falam, a gente não dá muita importância, mas pode ser sim um aviso, pode ser um alarme, né? Nas redes sociais também é importante prestar atenção no que a pessoa anda vendo, né, anda postando, que as pessoas têm mais coragem de falar o que pensam. E através de desenhos também, né, as crianças, tudo isso pode ser um alerta. E coisas que não ajudam, mais uma vez, né, de falar, a pessoa não está fazendo isso para chamar atenção, para manipular, não é um ato de fraqueza, não é de covardia, nem de coragem, que às vezes a gente fala, tem que ter muita coragem, então, é muito covarde. Não é. São falas que não ajudam e não são verdadeiras, né? Esses rótulos, a pessoa é fraca, né, são desequilibrada. Não, a pessoa está passando por um grande sofrimento, então não minimize,
não desvalorize, não abandone essa pessoa, né? Não incentiva também, que às vezes a gente fala assim, então se mata, você não vai fazer nada disso, né? E principalmente para o adolescente, às vezes se você fala isso, acaba sendo um desafio. Não sei se vocês lembram de um jogo da Baleia Azul. O grande desafio desse jogo era, no final, o adolescente se matar, conseguir se matar. Então era um desafio. Então também não desafie falando essas coisas, né? E como que você pode ajudar? Sempre conversando abertamente sobre isso com seu filho, né? Com um adolescente, ou até mesmo com um adulto que pode estar passando por esse momento, né? Eu estou vendo que você não está bem, você está precisando de alguma coisa, você quer falar sobre isso, o que você está pensando, escutar a pessoa, porque às vezes a gente fica tão desesperado e a gente não escuta, né? E ela deixa claro que ela pode desabafar com você. Então, essa conversa, né, que a gente está tendo aqui serve para os pais, né, como o intuito aqui do evento, para os pais, para as mães, os tios, os avós, professores, líderes, para todo mundo, né? O foco, gente, tem que ser sempre ouvir mais, dar mais atenção, cuidar da dor da criança, né, do adolescente, dar atenção àquilo que ele te fala, né, que muitas vezes a gente não dá atenção, é criança, não sabe o que está falando. Mas todos precisam ter esse conhecimento, né? Esse discernimento, saber identificar, oferecer escuta e ajuda. A gente sabe que o pai e a mãe, né, tá sempre buscando fazer o melhor para o filho, né, oferecer o melhor para eles, mas muitas vezes acabam se culpando, né, quando algo ocorre fora do planejado, alguma coisa comete algum erro, porque a gente é falho, a gente vai cometer erro, a gente mesmo tentando acertar, a gente acaba às vezes errando. Mas busquem ter tempo de qualidade com seus filhos. Aproveitem o tempo que vocês têm para conhecer melhor o seu filho, saber do que ele gosta, por que ele gosta, como que é a rotina dele, como foi o dia dele. Presta mais atenção, né? Conversa com ele. O foco, né, precisa ser o seu filho, né? Não a TV e o celular, que muitas vezes a gente fica nisso aqui e a gente esquece da vida, né? É muito fácil a gente ficar aqui no celular, a gente esquece da vida. Às vezes a gente reclama que o filho está o tempo todo no celular, né? Só quer saber de celular, só quer saber de TV, de videogame. Mas quem foi que deu o celular pro filho? Ele achou no lixo? Ele roubou? Ele achou, né, teve um sorteio e ganhou? Não, quem foi que deu? Né? Foram os pais. Alguém deu esse celular. Então, cabe aos pais também dar limites, né? Limites para o uso desse aparelho, né? A gente precisa ter limite para usar isso aqui e os filhos também, né? O filho, a gente entende a correria do dia a dia, é casa para arrumar, é conta para pagar, a gente tem um monte de problema para resolver, mas o nosso filho não pediu para nascer. Alguma coisa você fez para que ele nascesse, mesmo aqueles que não foram planejados. Eu não planejei, foi um descuido, aconteceu, mas alguma coisa você fez, né? Ele não chegou, pegou um aplicativo aqui da cegonha e falou assim, me joga ali naquela casa, me deixa ali, desembarca ali. Não foi ele que pediu, né? Ele não pediu para nascer. Então, você precisa cuidar do seu filho, né? Foco é o seu filho, né? Conheça o seu filho, né? Você precisa saber o que ele faz. Agora na pandemia ficou todo mundo mais perto, né? Assim, ficou todo mundo trancadinho dentro de casa, mas às vezes está cada um no lugar da casa, cada um no lugar da casa. E o que você fez com esse tempo? Você teve mais, né, a oportunidade de ter mais tempo com o seu filho e às vezes você desperdiçou, né? Porque cada um estava no seu canto, mora todo mundo no mesmo endereço, mas ninguém se conhece. Eu acho que na pandemia a gente teve essa oportunidade de conhecer, mas nossa, caramba, você prestou mais atenção porque deu uma diminuída na correria, né? Então é importante você ficar atento a essas questões. Se você descobrir algum problema, não se desespere, não entre em crise, não surta, meu Deus, meu filho está com algum problema. Não, busca ajuda, gente. A terapia, para tudo isso que a gente falou aqui, a terapia pode ajudar, né? Você pode buscar tratamento, existe tratamento para tudo.
Em casos específicos, às vezes você vai precisar também levar um psiquiatra, de repente tomar algum remédio, não tem problema nenhum nisso. Às vezes a gente tem muito preconceito, né? A gente acha que psicólogo, psiquiatra é coisa de maluco, né? Muita gente fala isso. E eu ainda ouço muito isso. Não, preciso de um psicólogo, não, isso é coisa de maluco. E não é, né? Porque quando a gente tem algum problema físico, né? A gente tem alguma questão física, a gente procura um médico. Se eu tenho problema no coração, eu vou tomar um remedinho pro coração e tudo isso. Então, por que a gente não vai tratar? Se a gente trata da nossa saúde física, a gente precisa tratar da nossa saúde mental também, né? Que é algo que a gente se preocupa em fazer unha, cabelo, se preocupa com a aparência, mas com o mais importante, que é a nossa mente, nosso cérebro, que comanda tudo. Se tiver abalado, vai gerar inclusive problemas físicos, às vezes a gente deixa de lado. A gente não se preocupa muito. Então, gente, cuida da sua saúde mental, cuida da saúde mental do seu filho. O tema desse evento de hoje diz que os filhos são como flechas, e os pais e mães, os arqueiros, e direcionam para um ponto, um objetivo, um ponto futuro, um objetivo de alcançar o alvo. Qual o alvo que você quer que o seu filho alcance? O contexto dessa temática desse evento, ele é a flecha. E você, arqueiro, como vai direcioná-lo? Você é o responsável pelo seu filho, não é a escola, não é a igreja, não é a tia. Você que é o responsável por ele. Então, tudo isso pode ajudar, né? A nossa rede de apoio, tudo isso ajuda, mas é você que precisa estar junto, dar atenção, dar limites, porque dar limites também é amar. E a melhor coisa que você pode dar ao seu filho é o seu tempo. A gente reclama, né, o tempo todo de, tá no celular, mas dê o seu tempo, dê tempo de qualidade para o seu filho. Eu ouço muito isso no consultório. Os pacientes, eles falam muito que as crianças e adolescentes, eu quero conversar com meu pai, ele não sai do celular, quero conversar com a minha mãe, está o tempo todo ocupado, nunca tem tempo. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, porque às vezes a gente reclama dos filhos, que eles estão focados no celular, mas às vezes a gente também faz isso. O meu desejo aqui é ajudar vocês, oferecer ferramentas, um pouquinho, falei bastante coisa, muitos assuntos, corrido, mas tentar dar um norte a seguir, né? Então eu espero que vocês reflitam sobre isso, que essas verdades tragam mudança de verdade, de comportamento em vocês e, consequentemente, uma melhor relação familiar e a criação dos filhos, né? De modo mais saudável. Aprecie os pequenos momentos com seus filhos, né? Às vezes a gente quer dar tudo do bom e do melhor, mas os pequenos momentos, os pequenos gestos, eles fazem toda a diferença. A gente não sabe você não sabe por quanto tempo seu filho vai estar com você ou quanto tempo você vai ter com seu filho. A gente não sabe o dia de amanhã, a vida é um sopro, né? A pandemia trouxe muito isso pra gente, então aproveite os momentos com ele, converse sobre as emoções, não finja que está tudo bem quando não estiver tudo bem. Você não é super-herói. Converse com seu filho, ninguém é forte o tempo todo. E se estiver difícil sozinho, busque ajuda, gente, tá bom? Obrigada pela oportunidade, eu espero de alguma forma ter ajudado. Parabéns a Val pelo evento, a igreja Monte Sião, por abrir esse espaço para a gente poder falar sobre as emoções. São assuntos delicados, mas muito importante ser falado, né, para a formação das crianças e adolescentes, para que no futuro elas sejam adultos melhores do que somos hoje e que a gente forme uma sociedade melhor do que a gente tem hoje. Tá bom, gente? Muito obrigada.